Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é mais uma aula do módulo de Monitoring e Observability. Nós vamos ver na aula de hoje o serviço de X-Ray. Esse é um serviço de tracing. Ele guarda logs de todos os serviços da AWS e por onde os seus dados estão trafegando em cada chamada de serviço. E gera de forma gráfica um trace ou um gráfico de todo dado do seu microserviço passando por todos os serviços da AWS. Mas, antes de entrar no conteúdo, e caso esteja gostando do que estou compartilhando aqui no canal, não deixe de se inscrever para poder receber notificações e curtir o nosso vídeo. E qual que é o problema e o propósito que o X-Ray tem a intenção de resolver? Por exemplo, vamos supor que temos um problema em produção, precisamos debugar uma ocorrência que aconteceu em produção, um problema a ser resolvido. Quais formas, em geral, nós utilizamos? Isso sem o uso de uma ferramenta como o X-Ray. Então, a primeira alternativa seria testar ou em um ambiente local ou de desenvolvimento, reproduzir os dados que foram preenchidos no seu sistema e tentar rodar toda a cadeia de forma local. Podemos também verificar os logs de todos os serviços por onde utilizamos na AWS e encontrar o problema, né? Assim, depois de analisar diversos logs e testar de forma local, fazer o redeploy da aplicação em produção. Mas isso funciona bem quando a gente está falando de uma aplicação monolítica, né? Essa é uma forma fácil de analisar uma aplicação onde os logs estão autocontidos em uma infraestrutura única e todos os dados da sua aplicação estão numa única infraestrutura. Quando falamos de uma estrutura na nuvem, onde a gente trabalha com microserviços e serviços distribuídos, isso se torna muito difícil, pois os logs são individuais de cada serviço, de uma Lambda, de um DynamoDB, do seu API Gateway, e esse dado trafega entre vários serviços da AWS, ficando assim difícil de analisar o dado numa ótica, numa perspectiva de fluxo de dados. Você tem que analisar os serviços de forma individual. Então, o X-Ray ele vem para te dar esse trace do dado de ponta a ponta, passando por todos os serviços da AWS que o seu fluxo de dados está passando. E quando o X-Ray recebe os dados de todos os seus serviços AWS, ele é capaz de gerar um gráfico do fluxo que o seu dado percorreu dentro da AWS, como na ilustração que estamos vendo agora. Temos um agente, que seria o seu cliente, que faz uma chamada, por exemplo, em uma função Lambda, e por sua vez, a função Lambda chama outros 3 serviços. E, no exemplo da ilustração abaixo, ele está, por exemplo, chamando um endpoint para enviar alguma mensagem, vamos supor que é um envio de um JSON. Ele está postando a mesma mensagem em um tópico SNS e também está postando dados em um DynamoDB. A primeira bolinha que representa, por exemplo, uma Lambda, ou no caso aqui que está representando um EC2 com um microserviço, ele tem uma média de processamento, né, o tempo de processamento, como vocês podem ver no meio da bolinha, de 70 milissegundos. E, respectivamente, o endpoint tem, no caso, 3 milissegundos. O tópico SNS tem, em média, 43 milissegundos de tempo de resposta. E o DynamoDB tem 30 milissegundos de tempo de resposta. Como você pode ver, os dois primeiros têm
um indicador completamente verde, pois todas as chamadas atenderam o tempo médio de processamento. E o DynamoDB e o serviço principal, que é o EC2, ele tem uma barrinha amarela, indicando que teve algum tipo de problema. No caso, quando é amarelo, ele ocorreu, respondeu com sucesso, porém teve um pouco de latência, um outlier baseado no tempo médio de processamento entre todos os processados e todas as suas chamadas. Então, de forma simples e visual, fica claro aonde houve uma latência no seu processamento. Então você consegue ir direto ao ponto e analisar os logs do DynamoDB para ver aonde ocorreu essa latência de resposta e assim identificar facilmente o seu problema, tornando assim a sua análise muito mais simples, pois de forma visual você já consegue ter um apontamento da onde houve uma latência ou então aonde houve um erro de respostas. Se tivesse alguma barrinha vermelha, também indicaria que teve uma resposta do tipo 500, por exemplo, de erro. E para finalizar, os casos de uso do X-Ray, temos aí troubleshooting, como eu falei, em produção, por exemplo, analisar bottlenecks da sua aplicação, ver toda a performance, qual serviço pode estar com uma latência maior que você tem que dar uma atenção ou um ajuste para que você tenha um tempo de resposta legal da sua aplicação, entender as dependências entre os microserviços que a sua aplicação conversa e qual a sua arquitetura. Como você viu, é possível ver de forma gráfica como os serviços conversam entre si, identificar pontos de erros entre as chamadas de serviço, revisar todo o comportamento de requisições que acontecem entre os seus serviços, encontrar erros e exceptions que podem ter ocorrido durante o processamento, de forma macro e também analítica, entender se estamos cumprindo o SLA de processamento acordado daquele conjunto de serviços. Se a gente está tendo muito throttle, que é devolver chamadas, não ser capaz de atender todas as chamadas consecutivas ou o TPS da sua aplicação. E de forma fácil e visual, identificar quais foram os usuários impactados pelos problemas gerados pela aplicação. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula teórica sobre X-Ray. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula teórica de hoje e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo. Muito obrigado.